Lá no começo de Uma Família da Pesada, uma das piadas mais recorrentes na série era o maluquinho do Stewie tentando matar a sua própria mãe. Seria algo trágico se os planos do garoto não falhassem sempre das maneiras mais engraçadas e inusitadas possíveis. E observando tudo isso, o Breno Santos perguntou: por que ninguém nunca tentou impedir o Stewie de tentar matar a sua mãe? Nem mesmo o Brian, que fica quase sempre do lado dele. O primeiro ponto que temos que levar em consideração aqui é que o Brian e talvez o Chris são os únicos membros da família que conseguem entender o Stewie e sabem da inteligência dele. Pro resto da família, o Stewie é apenas um bebê inofensivo. E por isso, todos ignoram as tentativas dele de matar a Lois, porque para eles tudo é apenas uma brincadeira de criança. E isso é bastante normal. Se coloquem no lugar deles, vocês por um acaso acreditariam que um bebê de 1 ano tá tentando matar a própria mãe? Se você disse que acredita, você tem algum probleminha, porque até mesmo o Brian não acredita nisso. A gente viu isso no episódio 4 da temporada 6, onde o Stewie contou pro Brian sua vontade de matar a Lois, e o cão disse que o garoto era apenas um falador, que falava muito, mas não fazia nada. Basicamente, o Brian sabia que o Stewie era dependente da Lois e não acreditava que ele fosse maluco o suficiente para fazer algum mal a ela. E se você reparar bem, na maioria das vezes que o Stewie tentou matar a Lois, o Brian não estava por perto. E eu acredito que se ele visse perigo em algumas das tentativas do garoto, ele daria um jeito de pará-lo. Bom, pelo menos eu acho. Fala pessoal, eu tô de volta para responder mais algumas perguntas curiosas de vocês. E como sempre, tivemos muitas perguntas interessantes. Mas antes, tenho que mandar aquele salve especial aqui para os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês são demais. Mas chega de enrolação e vamos pro que interessa. 0. Eu tenho uma pergunta. Se o Bart realmente usasse sua inteligência para coisas certas e estudasse pelo menos como um aluno normal, ele seria mais ou igual ao nível de inteligência da Lisa? Na minha opinião, talvez o Bart fosse até mais inteligente do que a Lisa, porque se você parar para analisar, as pegadinhas que ele faz possuem um certo grau de complexidade. Então, inteligência o Bart tem. O problema é que ele tem preguiça de usar. Ele prefere se divertir do que focar nos estudos. Mas você pode reparar que sempre que ele resolve focar em alguma coisa, ele acaba se tornando um dos melhores naquilo. Quando ele resolveu tocar bateria, virou um músico incrível. Quando resolveu virar gamer, virou um dos melhores do mundo. Quando resolveu estudar química, passou a fazer experimentos incríveis. Então, potencial para superar a Lisa, o Bart tem. Ele só tem preguiça de usar. Eu sei que tem todo aquele negócio de maldição dos Simpsons, de que quando os homens da família chegam a uma certa idade, eles ficam idiotas. Mas para mim, isso não se encaixa muito bem no Bart. Podemos dizer que a maldição deixou ele preguiçoso e a preguiça prejudicou sua inteligência. Mas para mim, se o Bart se dedicar, ele tem sim potencial para superar a Lisa. Scaramouche. Os Smiling Friends podem matar caso seja necessário para deixar um cliente feliz? Sim, porque a única regra dos Smiling Friends é fazer tudo o que o cliente pedir até ele sorrir, sem exceções. Uma regra extremamente perigosa, porque abre brecha para maluco usar a empresa para realizar todo tipo de barbaridade. Porque se o cliente pedir para eles matarem, alegando que isso irá fazê-lo sorrir, eles têm que matar. Se o cliente pedir para eles roubarem, eles vão ter que roubar. E se o cliente pedir para eles realizarem uma chacina, eles vão ter que realizar uma chacina. Até agora na série, a gente nunca viu nenhum dos Smiling Friends desobedecendo essa regra. Mas eu suponho que caso desobedeçam, eles seriam demitidos ou pode até acontecer alguma coisa pior. Porque como vimos nessa segunda temporada, o Charlie se humilhou ao máximo para tentar fazer um cara sorrir. E mesmo correndo sérios riscos de morrer, ele não pensou em nenhum momento em pedir demissão. Então, respondendo a pergunta, sim, se um cliente pedir, os Smiling Friends podem matar. Lane. Se todos os Ricks perderam a esposa, por qual motivo todos os Ricks da cidadela não focaram em pegar o Rick primário? Ainda não temos uma resposta para isso na série, mas podemos teorizar um pouco a respeito.
Lembra lá do flashback que tivemos da morte da Diane e da Beth C-137? Antes de toda a tragédia acontecer, o Rick Prime apareceu e teve uma conversa com o Rick C-137. Mas o C-137 o mandou embora, aparentemente para ficar com sua família. A partir dessa cena, eu suponho, vou colocar um ênfase aqui no eu, porque pode ter gente que vai discordar, mas eu acredito que nessa cena, o Rick C-137 escolheu ficar com sua família ao invés de focar na ciência. E eu acredito que o comum do multiverso de Rick e Morty fosse os Ricks abandonarem suas famílias para focarem na ciência. Então, todos os Ricks que estão na cidadela teriam abandonado suas famílias. E eles não foram atrás de vingança, porque como eles abandonaram suas esposas, não faria diferença nenhuma para eles se elas estivessem vivas ou mortas. Um bom exemplo pra mim de que os Ricks da cidadela não ligam nem um pouco pra família é a forma que eles tratam os Mortys, porque lá os garotos são tratados como objetos totalmente descartáveis. Mas enfim, é isso que eu acredito. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Rafael Gomes, quem é a melhor mãe, Marge ou a Lois? Essa é fácil, não precisa nem pensar muito. Sem dúvida nenhuma, a Marge. Tudo bem que às vezes ela perde o controle e acaba fazendo coisas extremamente questionáveis, mas nada que se compare com o que a Lois faz. Vocês já devem ter percebido que ela trata a Maggie feito um lixo. Inclusive a Lois chegou até mesmo a pegar o namorado da própria filha. Só aí prova que ela é uma mãe horrível, mas ela também já jogou o Chris na escola para ser espancado, e quanto ao Stewie, ela já fez isso aqui com ele. Ah, meu Deus! Senhor Dutra, esse aqui tá assistindo muito Family Guy. Ele me fez uma daquelas perguntas malucas que o Peter fica discutindo com seus amigos quando eles estão bêbados. Mas eu vou responder. Você preferiria ser um mendigo com 5% de chance de receber uma herança de um ricaço? Ou ser o Hitler 2 anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial? Como vocês podem ver, é uma pergunta bastante complexa. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, e se eu fosse o Hitler 2 anos antes do fim da guerra, já teria feito muita merda e seria odiado por muita gente. Então, além de ser um alvo bastante visado, eu também seria um dos maiores vilões da história. Mas, por um outro lado, se eu fosse um mendigo com 5% de chance de receber uma herança de um ricaço, eu não seria odiado pela humanidade. Então, com muito trabalho duro, eu teria chance de me reerguer na vida, deixar de ser um mendigo e de quebra ainda teria uma pequena chance de ser rico. Então, acho que eu queria continuar sendo eu mesmo. Mas sei que não é isso que vocês querem ouvir. E obviamente eu escolheria ser um mendigo. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês. Você preferiria ser um mendigo com 5% de chance de receber uma herança de um ricaço ou ser o Hitler 2 anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial? Deixa aí nos comentários que eu quero saber as suas considerações a respeito desse debate bastante complexo. Mas, por favor, tomem cuidado com o que vão dizer, porque eu não tô afim nem um pouco de ter problemas com o YouTube. Mas é isso, espero ter conseguido responder bem a pergunta de vocês, e também quero avisar que grande parte das perguntas que me fizeram eu já respondi em outros vídeos, então dá uma olhada nessa playlist que tá aparecendo aqui, que talvez eu já tenha respondido a pergunta que você fez. Corre lá pra dar uma olhada que tá bem legal.